Seja mal do jeito certo. Oi, gente, nesse canal me chama Mai e hoje eu vou falar sobre isso. Às vezes, quando a gente tende a se priorizar, se colocar em primeiro lugar ou algo do tipo, as pessoas tendem a nos verem como egoístas ou coisas do tipo, individualistas, etc. Só que se a gente parar pra pensar, no fundo todos nós somos, ou outros escrachadamente, e precisamos ser mesmo. Porque a nossa vida é só nossa, gente. Então, o que a gente for fazer, o que a gente deixar de fazer, nós vamos pagar pelas consequências das nossas ações. Eu sempre pensei assim. Então, antes de, sei lá, se preocupar, se importar muito como os outros te veem, se preocupe mais com você se vê, como você se sente, se você se conhece. Que o outro vai ser consequência disso. Então, se você estiver bem com você mesmo, o resto vai ser um bônus pra você. Então, vou começar a falar sobre coisas que podem ser vistas por outros ou por quem tá de fora como ser mal, mas no final das contas é apenas você fazer o que é melhor pra você e se priorizar. Primeiro de tudo, essa clássica eu falo sempre que posso, mas é importante que às vezes a pessoa tá vendo pela primeira vez, então é bom frisar muito nessa tecla. Então, gente, a primeira coisa que eu vou falar, eu acho importante falar. A primeira coisa da lista, gente, é dizer não. Porque muitas pessoas têm dificuldade, isso te gera muitos problemas e eu aprendi com o tempo, e é um fato, que é muito melhor você ser visto como uma pessoa mais malvada, egoísta ou individualista do que você ajudar e quebrar a cara. Tem pessoas sim que eu conheci que eu fui legal com essas pessoas as pessoas foram gratas, me retribuíram de alguma forma de volta. Pessoas às vezes que nem foi eu que ajudei, mas eu acredito também, em parte, quem a gente ajuda não vai ajudar a gente e outra pessoa vai ajudar e assim vai, um ajudando o outro e enfim. Só que nem todas as pessoas têm esse pensamento. Muitas pessoas veem as outras como objetos de degraus e escadas para alcançar os objetivos delas e é importante você evitar esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa sim é uma pessoa egoísta, na minha opinião, e não você se priorizar apenas. Dizendo, não, afaste pessoas que só querem te usar, afaste pessoas interesseiras, afaste pessoas que gostam de você pelo que você faz, pelo que você pode proporcionar a ela de alguma forma e não que gostam de você pelo que você é. Então, dizer não é um bom medidor de você ter uma noção de quem gosta de você de fato, realmente, pelo que você é, e quem gosta de você pelo que você faz ou se você tem valor não, se você tem utilidade. Eu vi uma frase uma vez, eu concordo, como é que fala? Em resumo, ser prestativo te gera utilidade e não valor. E é de fato, essas pessoas que elas gostam mais das outras e costumam tentar usar as outras no geral, podem observar que elas geralmente são muito legais e boas entre si, se ajudam muito, mas as pessoas que elas tendem a querer se aproveitar de alguma forma, elas não dão a mínima para elas. Só lembram delas quando precisam. Por isso também que é bom evitar esse tipo de pessoa. Observar mais do que falar. Para quem é introvertido, acho que isso já é mais fácil, que a gente tem tendência a chegar no ambiente, tentar ler, observar como funcionam os grupos, as hierarquias, ou então observar que tipo de pessoa a gente está lidando, que tipo de pessoa a gente vai conviver a longo prazo. Eu, por exemplo, já aconteceu de eu chegar em turmas mais de uma vez que já tinham começado. Então, os grupos e as panelinhas já estavam formados. Eu consigo falar com as pessoas numa boa, até por isso que eu achava ser extrovertida, mas eu só sou boa em me comunicar no geral, quando eu quero, com quem eu tenho interesse. Então, se eu chegava numa turma que ela já tinha iniciado, eu observava bem o grupo, as pessoas, como elas eram, como elas agiam, e de acordo com a minha observação, que eu visse que valia a pena para fazer uma aproximação, eu fazia. Eu entrei num curso, mentiram para minha irmã que ia começar, na real já tinha começado, e eu cheguei observando, eu cheguei primeiro vendo os grupos, como é que eram as panelinhas daquela sala que eu tava, e depois eu observei e vi quem era mais legal, quem parecia ser mais interessante para você, para tentar conversar, conhecer, eu fui e fiz uma aproximação. E também, gente, observar mais do que você falar é muito vantajoso. É muito vantajoso porque você vai conseguir captar coisas que você falando, às vezes você não percebe. É o famoso, quando você está de fora da situação, você vê melhor do que quando você está dentro. Então, se você observar melhor o meio que você está inserido, o grupo, enfim, as pessoas que você conversa, que você convive, que você está conhecendo ou já conhece minimamente, é muito útil porque você vai catar as ações das pessoas. Você catando as ações e as atitudes das pessoas, muitas das vezes a pessoa, vamos supor, exemplo, a pessoa não gosta de você, ou se ela tiver inveja de você, ou se ela for falsa com você de alguma forma, nas atitudes, nos pequenos detalhes, você vai conseguir observar isso se você for mais de observar do que falar. Muito importante também, se priorizar. No geral, quando você se prioriza, você alcança mais facilidade, né? Mais rapidez, seus objetivos no geral. E é isso, por exemplo, eu tô para estudar agora, então eu evito sair. Às vezes a pessoa me chama para sair, alguém que eu gosto, alguém legal, um amigo, alguém. Se eu ver que vai me comprometer muito minha rotina de estudo e depois que eu sou assim, eu demoro para me organizar na minha rotina, mas depois que eu me organizo, se eu me desorganizar, para eu me organizar de novo, é muito difícil. Então, eu escolhi bem, vale a pena, vai complicar minha rotina de estudo. Se não der, eu vou falar, olha, não vai dar por isso, então não vai dar, fica com uma próxima. Você está se priorizando, você não precisa ser uma pessoa grosseira para se priorizar ou gritar e xingar, nada disso. Então, eu falo, não vai dar, eu aviso, ou então não vou poder, ou então vou ver, se de fato não der para mim, eu não vou me desdobrar para poder estar lá, porque
eu tenho que me priorizar. Se eu não fizer isso, gente, ninguém vai fazer isso por mim, entendeu? E pasmem, quanto mais você se prioriza, além de você conseguir as coisas com mais facilidade talvez, mais rapidez, alcançar suas metas, seus objetivos, as pessoas vão gostar mais de você. Então elas vão ver que você faz as coisas pra você, que você vive por você, e elas vão valorizar isso. Pode observar, a maioria das pessoas que elas conseguem o que elas querem, elas não são vistas ou lidas como boazinhas. São pessoas que costumam se priorizar. Uma coisa que eu acho legal também, se você tá conhecendo uma pessoa no geral, gente, amizade, o que for. Uma coisa que eu acho legal é você, como posso dizer, observar bem detalhes do que essa pessoa, que tipo de pessoa ela é, o que ela gosta, o que ela prioriza, o que ela quer numa relação. Seja amizade ou o que for. Então é importante você observar e também, dependendo da pessoa, como você ainda tá conhecendo ela, é bom você não falar tudo muito de início, de primeira, porque possa ser que essa pessoa seja legal, como possa ser que essa pessoa esteja querendo tirar alguma informação sua ou algo do tipo. Então, se você tá conhecendo a pessoa, você não conhece que tipo de pessoa ela é, não sabe, né, que tipo de pessoa ela é, não conhece ela muito bem, ou minimamente bem, para saber que pode confiar nela, você de início não vai revelar muito sobre você vai falar apenas o necessário. A pessoa perguntou, você gosta de tal comida? Sim, gosta, boa. Não precisa também dar respostas monossilábicas, porque a conversa não vai render e tal. Se você gosta de conversar, você sabe minimamente isso. É tudo, gente, é cavalo, meu Deus do céu, eu tô gravando, do nada apareceu um cavalo, ele vem andando na minha direção. Eu não tenho medo no geral, mas se ele vir na minha direção, é claro que eu vou ter medo. Enfim, voltando ao assunto, principalmente se você estiver conhecendo uma pessoa, é importante você, como eu posso falar, pensar, será que essa pessoa é confiável? Será que ela realmente é legal, vale a pena eu deixar ela me conhecer? Será que a intenção dessa pessoa é boa? Enquanto você não conhecer ela minimamente com meses para ter certeza ou saber disso, é importante você não falar muito sobre si ou revelar coisas que sejam importantes. Vou encerrar com duas últimas coisas que eu acho importante. Não se preocupe muito em agradar, porque conforme a gente vai se importando, se preocupando muito em agradar o outro, claro que respeito é fundamental, ambos os lados têm que se respeitarem, mas a partir do momento que a gente se preocupa muito em agradar o outro, a gente acaba esquecendo de se agradar, que é o mais importante. E a última coisa que eu queria falar nesse vídeo é sobre ser mais frio. O que eu quero dizer com isso? Não ser uma pessoa ruim, cruel, nem insensível ou coisas do tipo. O que eu quero dizer com ser frio é você ser mais racional, mais analítico, pensar mais antes de agir, porque tem pessoas que são impulsivas, eu mesma tendo a pensar muito para agir, mas às vezes eu sou uma pessoa impulsiva, eu reconheço isso, principalmente se eu perceber que eu errei, eu reconheço e tal, mas tenho capacidade de me desculpar e etc. Só que, quando você tá, por exemplo, vendo uma situação em que pessoas estão em conflito, se são pessoas que você não conhece, é melhor você não se meter, se você não sabe quem tá certo ou quem está errado de fato, porque toda história tem dois lados, e é isso. Então, pensar mais antes de agir, eu achei que é importante colocar nessa lista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.